Olá pessoal, graça e paz. Quero mais uma vez me alegrar com a sua vida, mais uma vez poder transmitir uma palavra vinda diretamente do trono de Deus. E nesse dia eu quero compartilhar com você uma mensagem muito poderosa, algo que muito importante para os dias em que estamos vivendo, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu amado, minha amada, nesse texto nós podemos aprender muitas coisas com esse cenário, um cenário que os discípulos consideravam algo como que sem chances de sobreviverem. Estavam no meio de um temporal, estavam lá aterrorizados, estavam ali já pensando na morte, pensando no pior, por causa desse temporal que se levantara contra aquela situação que eles estavam vivendo. E eles se esqueceram algo que muitas vezes nós nos esquecemos, que a ordem de Jesus Cristo é para que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado. Ou seja, a palavra de Jesus Cristo era que eles iam chegar no destino e chegar com segurança. A ordem era essa: passemos para o outro lado. E aqui nós vemos bem claro que eles estavam desesperados no meio de uma situação que eles viam como sendo algo impossível de mudar aquele cenário, ao ponto deles acordarem o Senhor Jesus Cristo, pois Jesus estava no mesmo barco que eles estavam. Jesus estava no mesmo cenário que eles estavam. Jesus estava lá, só que de uma forma diferente. Ele estava dormindo, estava descansando, enquanto que eles estavam agitados de um lado para o outro, angustiados, estavam intensamente estressados com aquela situação, mas Jesus estava descansando. E eles acordam o mestre e até questionam com Jesus: Mestre, não te dê que pereçamos? Ou seja, você não se importa que nós vamos morrer? E Jesus, ele se levanta e repreende o vento, dá uma ordem ao vento e também fala ao mar, dizendo: Mar, silencie-se. O que eu quero dizer com esse texto que Jesus Cristo fala aqui para mim e para você? Fala de um posicionamento. O vento se levantou contra Jesus e contra os discípulos, da mesma forma como se levanta contra as nossas vidas. Que vento forte a terra está sofrendo nesses dias, que vento forte tem se levantado sobre a humanidade. E o que nós devemos fazer como cristãos, como aqueles que creem em Cristo Jesus? Fazer o mesmo que Jesus fez, dar uma ordem para quem? Para este vento. Esse vento de morte, este vento de destruição, este vento de enfermidade, esse vento de incerteza, esse vento que está se levantando contra a humanidade, contra a nossa vida. Sim, eu e você temos esse poder para primeiro fazer o vento se aquietar e depois falar ao mar. O mar aqui significa povo, o mar significa a multidão. A multidão está soltando muitas vozes e o que nós precisamos dizer: vento, cessa o teu poder, e mar, aquieta-te, acalma-te. Vento, cessa, mar, sossega. Agora, nós devemos nos posicionar dizendo a essas vozes que têm se levantado, a voz da morte, a voz da depressão, a voz da insegurança, a voz do caos, a voz da tristeza, da dor, a voz que tem gerado muita insegurança no meio que nós estamos vivendo. Nós temos que dizer: voz, mar, aquieta-te agora. Nesse exato momento eu vou ficar com a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus diz
passemos para o outro lado. Ou seja, não importa o que vier na nossa trajetória, o que importa é ficar com a palavra de Jesus. Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e o será para sempre. Deus jamais muda, Deus jamais mudou, jamais mudará. Então a palavra dele é a mesma e ela funciona, ela é viva e eficaz na vida daqueles que creem. Um forte abraço, permaneçam abençoados e não se esqueçam, Ele é por você. Amém?